Olá, eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e hoje eu vou fazer uma consulta ao vivo, uma live, com uma pessoa que chama Jeane Hoffman. A Jeane, ela é professora de educação física de Neopilates e hoje ela vai se consultar comigo aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela também, porque a gente com certeza vou aproveitar para perguntar um monte de coisa para ela sobre isso. E o foco é para que as pessoas saibam como são tratados os problemas de saúde ou qualquer tipo de problema em qualquer idade sem medicamento. E aí você vai entender como é que nós terapeutas trabalhamos, como o terapeuta ortomolecular trabalha, que trabalha com esse diagnóstico de terreno biológico, que trabalha com esse diagnóstico de pH, de acidez corporal, que vai prevenir os problemas genéticos que podem estar acontecendo lá na frente com a pessoa. Então, prestem muita atenção, que as perguntas que vão ser feitas aqui são perguntas extremamente importantes para a gente saber como planejar um tratamento de forma completamente natural, utilizando desintoxicação, utilizando vitaminas, minerais, tirado da alimentação. Claro, se tiver algum problema de saúde mais grave, a gente também precisa de suplementação. Se a gente tiver já algum problema genético, a gente também precisa de suplementação. Mas isso é uma fase, é uma etapa depois que o corpo já está equilibrado. Pensa, como é que eu faço para eu encontrar dentro do organismo de uma pessoa aquilo que está causando todos os sintomas? Se eu ficar lá batendo em todos os sintomas, deixa eu aceitar ela aqui que ela vai entrar. Jane começou a seguir, ela não me seguia. Já vou cobrar mais caro. Agora ela vai entrar. Vamos aguardar aparecer Jane aqui. Eu tô vendo aqui. Você não me seguia. Você viu isso, Déia? Acabei de ver. Deixa eu Mas, ajeitar aqui. olha, enfim, a hipocrisia. Não é, na verdade, apareceu para mim. A Andréia começou, mas aí eu olhei, era no meu outro, era no pessoal, entendeu? Eu te sigo apenas a Giane, pessoa física. O CNPJ não seguia. Coisa mais. Adoro, adoro. É isso mesmo. E o pior é que vai aparecendo tudo, né? Jane assinou, Jane começou a seguir você. Eu falei, pô. Nesse exato momento. Ai, meu Deus. Bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde aí para quem Só abrir mora aqui no para paraíso. abafar. Olha lá, as árvores. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá ótimo. Aí o que que a gente vai fazer aqui, né? Eu já estava falando um pouquinho antes aí, como é que as pessoas vão assistir para elas saberem como que é uma consulta com terapia ortomolecular. A consulta com terapia ortomolecular, ela vai levar em consideração o seu terreno biológico, que é a sua constituição energética. Então, a gente tem uma constituição energética que funciona bem, e se alguma coisa acontece na vida da gente, pode desequilibrar, a tua energia começa a vibrar diferente, sua célula começa a vibrar diferente. Isso vai alterar o terreno biológico. O terreno é aquilo que é a base da coisa, né? Porque a gente tem que chegar nesse ponto para saber qual é a causa que faz com que você tenha os sintomas, que eu não sei nem qual que é, você vai me falar depois, os sintomas que você tem, predisposição que você tem genética, aquilo que você tem que evitar para que você não adoeça. Então, o terreno biológico ele vai me dar toda essa noção assim, de como vai ser a base do seu tratamento. Então, a terapia ortomolecular, ela começa vendo qual que é o terreno biológico que você está agora. A gente faz uma limpeza no organismo, desintoxicação, porque às vezes você está intoxicada com algo que te dá um monte de sintoma. E aí eu entro com coisas assim, a gente vê aquele monte de coisa na internet. Isso é bom para isso é bom para aquilo. Tem gente que toma, funciona, tem gente que toma, não funciona, é um tiro no escuro, né? Princípio ativo é bom, mas se eu encontro um terreno biológico desequilibrado, ele não funciona. Você fica lá gastando seu dinheiro tomando tudo aquilo e, na verdade, às vezes intoxica mais ainda, né? Por isso que a gente fala que o que é bom para um não é para outro, tem que ser bem personalizado. Então, a gente faz essa limpeza. Aquilo que estava aquele monte de sintoma começa a melhorar com a limpeza e só sobra
aquilo que de verdade a gente tem que atacar, tem que ir em cima. Então, essa primeira consulta agora a gente vai se localizar, é um mapa mesmo. Como é que está o corpo da Jeane, como é que está a vibracional dela, qual é a hereditariedade dela. E aí a gente vai, a partir daí, próximo passo sempre, para qualquer terapia que a gente faz, a gente trabalha com desintoxicação. E identificar o que é na alimentação ambiental, no sono, o que é que pode estar atrapalhando o corpo dela de ficar bem, né? Então, dada essa primeira explicação, se apresenta aí pra gente. Porque nem eu sabia disso, né? Nem eu sabia que era tudo isso. Você não sabe a encrenca que você se meteu, na verdade. Exatamente. Não, você pode? Posso. Você quer não sei o que? Tudo bem, vamos, né? Sou dessa. Não, e ainda falou, é de graça? É de graça. Mas não vai ser de graça, minha amiga, porque olha, eu sou nutricionista, sou terapeuta, mas eu me trato também com uma nutricionista e com uma terapeuta, porque ela olha diferente. Pra gente, a gente olha mais torto, né? Ah, deixa assim e tal, né? Aí ela falou pra mim, você não tem um amigo que trabalha com o corpo e tal? Porque esse exercício que você tá fazendo não tá dando resultado, né? Então conversa, então na verdade eu tô te cantando. É tipo uma Entendi paquera. agora. Era uma troca, tudo bem. É uma paquera. E aí a gente pode fazer isso também. Olha lá, a bunda da Andréia, melhorou. Né? Falar, nossa, olha que bunda caída, o que dá para fazer, né? Isso é terapêutico? É terapêutico, cara, porque uma bunda dura muda a vida, com certeza. Abre portas, bundas duras abre. Então se apresenta aí. Então, eu sou Jeane, eu sou profissional de educação física, já sou formada há mais de 20 anos. Trabalho atualmente, já trabalhei com diversas coisas dentro da área de educação física. Trabalhei na educação durante 18 anos. Hoje eu trabalho com o yoga e o Neopilates, que é uma inovação do método Pilates e que envolve treinamento funcional e circo. Então, são uma das coisas assim que eu amo na vida é o circo, é o movimento com o desafio. Eu acho que o que me move é o desafio, assim, é estar sempre procurando coisas novas para fazer, é sempre vendo até onde meu corpo pode chegar, até onde que no auge dos meus 46 anos, que eu vou fazer semana, mês que vem, esse mês ainda, já estamos em fevereiro, e acho que é isso, essa paixão pelo movimento mesmo, que me fez estudar educação física e me fez chegar até onde eu estou agora como profissional. Você sabe que eu estudei engenharia quase 2 anos? Eu ia fazer engenharia de alimentos, aí fiz engenharia química, mas aí no meio da faculdade, assim, eu desisti para fazer educação física, que era realmente o que eu gostava, qual era o meu dom realmente de trabalho, assim, era educação física, não tinha nada a ver com engenharia. Você me imagina engenheira, Andréia? Giane, você pode ser o que você quiser, gata. 46 anos tá com essa cara aí, você pode ser o que você quiser com a bunda dura, gente. Engenheira. Tenho, né, uma professora, né, que ela não morreu, na faculdade, que ela era engenheira de alimentos. Nossa, tenho, né, uma admiração com essa mulher, assim, incrível, como é um olhar totalmente diferente. A gente tem esse olhar da alimentação saudável, de tratamento, de clínica, né? A gente tem esse olhar. Ela tem um olhar para alimentos, de composição química, de junção de coisas que assim, você nem imagina que uma coisa com aquela vai dar aquele efeito, né? E ela tem isso. E o cuidado que se tem com as coisas que vão ser lançadas no mercado, tudo isso a engenharia alimentar faz. É bem interessante, é bem legal. A minha mente é de exata, é muito maluco, né? Que a minha mente é de exata e meu corpo pede outra coisa. Porque eu, para números, para raciocínio lógico, a minha mente é... Tanto que o yoga, para mim, foi um desafio, né? Eu zoava a sua irmã, zoava todo mundo lá, falando, mano, esse povo é tudo louco, só eu que penso nesse lugar, entendeu? Porque entender o lado holístico, o lado sutil do yoga, para mim, foi um desafio muito grande. Porque para mim era só o que a ciência mostrava, né? Não conseguia ampliar meu horizonte em relação ao sutil. Hoje já aprendi muito em relação a isso, mas foi um desafio enorme. Mas isso aqui é bem interessante, né? Não é crença, não é acreditar, não é alguma coisa assim que você tem que ter fé. Você consegue pegar a mente lógica e equilibrar com essa mente mais artística e você fala, tudo é matemática, né?
Tudo é Tudo, na matemática. verdade, se torna uma Sim. E é matemática. empírico, né? Você vai percebendo no seu corpo, na sua vida, as coisas, as transformações. Fala, nossa, que uau que é esse yoga, né? Que coisa. É além do que a gente pode ver, né? É. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Primeiro, o que que é que mais está te incomodando agora? O que que é que você gostaria de mudar agora em você? Vamos lá. Primeiro a minha dor no ombro, né? Eu tive uma lesão agora no fim do ano, que meu braço ficou totalmente sem movimento. Uhum. É uma dor muito aguda, assim, que nem tramal. Eu tomei vários dias de tramal. Inclusive, eu vi você falando no começo, assim que eu entrei, você estava falando aí das reações e tal. Nossa, passei super mal depois com o tal do tramal. Achei que eu ia morrer sozinha dentro dessa casa, vomitando sem parar, assim. Me fez muito mal o tramal. Muito mal o tramal. E, e, Ah, assim, e agora eu estou tratando meu ombro, né? Fazendo os movimentos necessários, fazendo alongamento, fortalecimento, mas ainda é, é muito delicado, ainda está muito recente. E eu acredito muito mesmo na transformação de várias coisas, de alimentos, de estilo de vida mesmo, para melhorar esse ombro. Então, o uhum. ombro é o principal. Tá. Deixa eu ver, de saúde. A minha digestão é boa, mas Hum, dependendo do que eu como, eu tenho a sensação de inchaço, assim, então isso também eu uhum. gostaria de mudar. Eu tava com muita azia, eu fiz até o exame lá para H. pylori para ver se era, mas não era. Tá. Eu tive há uns 2, 3 anos atrás. E aí disse que tem que fazer o exame de novo, né? Eu fiz de novo, mas não era a H. pylori. Eu acho que é mais relacionado mesmo à alimentação. Tá. E me fala uma coisa, quando aconteceu isso de doer o braço, foi uma coisa assim, foi um acidente, foi um movimento ou veio do nada? Na verdade, esse ombro ele já é sensível há bastante tempo. Eu tive uma queda de moto há muitos anos atrás. E Uhum. não, mas aí você tem 30 anos, nada dói, né? Com 30 anos. Passa, né? Passa, eu tive uma luxação acromioclavicular e eu não curei bem a luxação. Hum, Então tá. eu venho e abusando desse ombro, né? Como eu falei, eu faço circo, e aí eu tento surfar, tem algumas coisas aí que vão judiando desse ombro. O meu trabalho requer muito do meu esforço físico, né? E aí o médico me explicou que foi realmente um desgaste, foi uma coisa degenerativa. E o surf foi que eu fui surfando, que na hora que eu saí, o meu braço não mexia mais. Mas ele falou que foi só a gota d'água da questão, assim. Mas passei o ano passado inteiro sentindo, sabia que ia dar ruim em algum momento. Sabe quando você percebe que alguma hora ia Tá. estourar o ombro? Mas Tá. fui levando, fui levando, fui levando, até que ele parou de movimentar. E ele te deu um diagnóstico, por exemplo, ele falou se é artrose, se é artrite, se é bursite, o que é que ele falou que era? No exame deu cistos, capsulite adesiva, bursite, tendinite e um pequeno rompimento, bem pequeno, tá? Do tendão de um dos manguitos. Tá, ai, que bom. Porque assim, ó, então já, se tem um rompimento grande, aí é bem mais complicado Aí a que cirurgia, né? Sim. porque principalmente pelas características do seu trabalho. Senão você vai Mas eu chegar uma hora queria. e você vai arrebentar. É que nem um É, elástico, né, gente? Você tem lá aquele elástico que vai ficando velho, se ele arrebenta, acabou a função dele, né? Então tem é, que o que, costurar um no outro, né? o que no exame diz também que minha musculatura está toda preservada em volta. Então, isso Tá. ajudou bastante a segurar o tendão, né? Ele falou que se eu tivesse uma musculatura mais fraca, ele tinha rompido total. Mas é que como eu sou bem forte, assim, isso manteve o meu ombro, manteve o meu tendão seguro. E agora é continuar fortalecendo, abrindo espaço aí, cuidando do restante. Isso é muito importante que ela fale, até a gente aprende aqui, a gente aprende junto com ela isso, né? E até que o médico falou para ela que ela já faz a vida inteira o que ela já sabe. Se eu mantenho a minha musculatura firme e forte, todos os meus órgãos ficam preservados melhor, a minha coordenação, a mente, né? Porque quando você mexe com o músculo, você está mexendo também com a sua inteligência, com os seus neurônios, está dando estímulo. Então você está preservando o envelhecimento, está preservando se você tem uma queda, você se quebrar inteira, você está preservando. Entende? Olha só, porque ela teve uma queda de moto há 15, 16 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Uhum. Você já tem ali, se é uma pessoa que não faz o que ela faz,
esses exercícios, que nem ela fala, eu fico fazendo surf, eu vou lá e eu... Mas isso daí é o que fez não romper, né? Isso aí é o que cuidou mesmo. Então, é esse caminho, né? Eu vejo muita gente que tem um monte de dó, né? A pessoa chega e fala assim, então, aí eu machuquei o joelho, eu tô sem academia, não sei quanto tempo. Gente, não pode parar, não pode. Nem fale. Você vai, eu até brinco com meus alunos, né? Se você foi no médico que te encomendou, que te sugeriu repouso, muda de médico. Né? O que tem de mais de moderno Exatamente. hoje no movimento fala, né, na fisioterapia, na educação física, que o que cura é o movimento. Né? O repouso são em casos assim realmente necessários, mas para cura é o movimento. Não Sim, tem né? outra. Você movimenta, você está preservando, você está fazendo ali preservando para que aquilo não se rompa, porque rompeu é cirúrgico. Aí começa a complicar, aí tem que parar, aí tem, sabe? Mas, cara, tá lá, não tô conseguindo andar, não tô conseguindo no joelho, mas você pode movimentar todo o resto, você pode ir lá, você pode alongar, né? A gente tem um caso Exatamente. aqui também da pessoa que estava com a cirurgia marcada já, e o médico estava morrendo de dó, porque ele falou, é um nervo mesmo, né? O nervo, ele no ombro, né? Em vez de ele estar encaixado em um segmento, ele pulou para outro segmento e isso ficava o tempo inteiro, doendo, doendo, doendo. O braço está ficando definhado, o braço vai ficando fino, porque a pessoa dói, ela não quer pegar as coisas, né? E os outros médicos falavam, não pode movimentar, não pode movimentar. A médica falou, o único jeito que tem aí é a gente fazer cirurgia. É uma dó, porque não tem uma lesão, mas ela está no lugar errado, a gente tem que fazer uma cirurgia. E foi na academia que o professor falou assim: vamos fazer o seguinte, sabendo de toda a história, vamos fazer uns alongamentos aqui para braço. Juro para você, foi no primeiro alongamento que o professor passou. Assim, a gente escutou fazer tum, fez pá, voltou no lugar na hora. Era alonga, e porque a pessoa fica ali com dor, ela não vai, ela não movimenta, piora tudo. Piora É tudo. verdade. Então, não dá para parar, de verdade não dá para parar. Voltando para cá, são coisas que a gente precisa saber para trazer outras memórias aí do seu corpo, tá? Quando você caiu de moto, você tinha 30 anos. Tinha alguma coisa acontecendo nessa época aí que estava pesado para você? Nossa. Para lembrar disso, deixa eu me lembrar. Então, 15 anos atrás, pô, 10. Tinha que ter me preparado, que eu ia ter que voltar no tempo. Tem Deixa eu coisa, pensar. tem coisa que a gente lembra. Se a gente não lembra, o ombro da gente lembra pra gente. É verdade. Mas eu acho que você acha que eu tinha saído de um relacionamento bem confuso, assim. Eu acho que bem. É, que eu me lembro era isso, sim. Relacionamento bem tóxico, bem. Isso daí, por que que isso é muito importante pra gente? Existem memórias nas células da gente, né? E memórias emocionais. E acontece sempre alguma coisa ali, tem algo acontecendo na vida da pessoa e ela guarda tá doendo, tô sofrendo, e tal. Ela guarda. No caso dela, teve uma coisa assim, ó, foi um acidente que aconteceu. A gente nem tava falando disso aqui, né? Mas, independente de ter acontecido esse acidente com ela ou não, quando começou essa dor, a pessoa falar, começou lá 15 anos atrás, o que estava acontecendo naquela época? Não precisava ser o acidente. O que estava acontecendo naquela época, que alguma coisa ficou aí. Essas limpezas energéticas, elas precisam acontecer, porque senão fica lá, o seu corpo sempre te dá um sinalzinho, tá aqui, ó, isso aqui tá aqui ainda, isso aqui tem que limpar, isso aqui machucou, isso aqui não adianta, a gente tem que, o corpo da gente mostra isso, né? Então, quando a gente fala de desintoxicação, a gente não fala só das coisas químicas, comer, né? Água, não. A gente fala dessa limpeza mesmo energética, que às vezes a gente carrega coisa, mágoa, a gente carrega impressões, ou então opiniões de alguém, aquela pessoa é isso. Isso é tóxico, a gente carrega um negócio, a gente acha alguma coisa de alguém. Isso é tóxico, porque todo mundo, tudo muda, a vida é outra, né? Então, por que eu tô pegando esse gancho aí, né? A gente fala assim, não, deu tudo certo, tá tudo bem e tal. Mas aquilo lá, sabe, eu queria ter falado tal coisa. A gente guarda isso lá no nosso fundinho. E isso inflama, e isso fica lá, e não tem jeito de não aparecer. Aí ele aparece. E aparece na hora que a gente pode resolver, na hora que a gente está preparado para resolver. Isso é muito interessante. Quando a gente entra com os florais, quando a gente entra com os vibracionais, isso limpa da energia, do campo da gente. Isso limpa de uma maneira que você não precisa ficar lá. Mas aí eu falei isso.
aí ele falou aquilo, aí aconteceu isso. A gente não fica na mente. A mente, ela é colocada de lado. Na verdade, a mente, ela é uma ferramenta que você vai lá e aciona ela quando você precisa da matemática, por exemplo. Mas para soluções energéticas, emocionais, isso não é mente, isso é energia. Então a gente entrega uma energia vibracional para limpar isso da pessoa. E poxa, mas vibracional para ombro não é para ombro. O ombro apenas está mostrando para ela. Tô sempre Ele te dando está um toquezinho. sinalizando, né? Tá? Então, pensa aí, quem está ouvindo ou quem vai ouvir depois, pensa aí o que é que te acompanha há muito tempo, quando começou e o que estava acontecendo ali. Ali precisa de uma limpeza, limpeza energética. E foi interessante, agora que você falando, eu lembrei, e foi a partir do fim desse relacionamento que eu comecei a mudar realmente a minha vida, sabe? Que eu comecei a. Aí que eu fui buscar o yoga, aí que eu fui estudar mais coisas sobre a espiritualidade, sobre a emoção, fui entender o porquê que eu tinha me envolvido naquele relacionamento. Então, comecei a me questionar várias coisas aí. Foi realmente nesse ponto da minha vida que vieram vários questionamentos em relação ao meu comportamento, em relação a minhas relações. E aí eu Isso fui é até muito interessante. fisioterapia. Isso é muito Oi? interessante, isso é muito interessante que você está falando, porque você conseguiu pegar uma coisa e fazer disso escadaria para você para cima. Tem gente que não consegue, pega isso e isso daí fica baixando a pessoa cada vez mais ou fica parada nesse ponto. Então ela pegou isso, ela falou, cara, deixa eu ir lá me conhecer mais, porque ela sabe que a gente que escolhe os relacionamentos, né? Então o que é que eu tô levando em consideração para escolher uma coisa que me faz mal assim? Então você ressignifica. E todos os trabalhos que a gente faz de facilitação de consciência, tá? Você pegar a mesma coisa que você achava que estava, sabe, ferrando a tua vida, qual assim, ressignificar isso? O que, que isso pode ser para mim? Uma coisa para me ajudar mais ainda, né? Então é você olhar para a coisa da maneira diferente, pronto, você está fazendo uma limpeza energética. Tudo que a gente muda a visão para a coisa, você está fazendo uma limpeza energética daquilo. Aquilo não vai ser mais um pedrão no seu caminho. Você vai Você sabe entender, vai que moldar e tchau, e próximo, né? a gente fala isso em relação ao movimento também, né? De ressignificar movimentos, porque eu podia criar um medo, já eu nunca mais, então eu vou fazer uma prancha, porque é nesse momento onde eu estou fazendo a prancha que eu tenho dor. Né? Então, eu vou trazer sempre aquela memória de dor na prancha. Então, eu tenho que também trabalhar a se ressignificar o movimento. E eu falo muito para meus... É muito louco, né? Porque o que eu falo para meus alunos, eu tenho que trazer para mim agora. Porque o aluno... Hoje, uma aluna falou para mim, ai, porque eu não consigo abaixar. Eu falei, você faz xixi sentada? Ela falou, faço. Eu falei, então você está abaixando, né? Então, olha só como é que... Mas a pessoa, às vezes, carrega mesmo aquela crença de que toda vez que ela abaixar, ela vai sentir dor no joelho, ela vai sentir dor em algum lugar. Então, a gente ressignificar o movimento também é importante, né? Eu acho que a gente parte da matéria aí para indo para uma coisa mais sutil. Então, dá para a gente pensar em várias coisas, né, Déia? Quando a gente pensa em ressignificar algo, né? Dá para Tudo, né, partir. gente? Inclusive da gente ver como os idosos vivem, aí você fala, então você é assim mesmo. Como seu pai e sua mãe tiveram algum tipo de sofrimento, aí você fala, então não tem jeito, porque se meu pai e minha mãe é assim, então eu também vou ser assim. Você vai ditando, vai escrevendo a próxima página, sabe? Então vai ser assim. Como eu tenho esse quase rompimento no meu ombro, eu não vou poder mais fazer tal coisa. E daí você sempre vai estar certo, você não vai poder mesmo. A gente tem aí um exemplo muito próximo da gente, né? Quando a Ju, minha irmã, né, que é amiga da Giane, tá, elas trabalham juntas. Quando a Ju fez a cirurgia, o médico falou que ela não ia poder, provavelmente não ia poder movimentar braço, não ia conseguir mais engolir direito. Ele falou um monte de coisa que, assim, o risco era tão grande que nem o médico queria operar. E ela falou, não, manda pai. E ela foi, tá? Ela teve um puta esforço, fisioterapia, todos os tratamentos, sabe? A gente acompanhou como que ela se cuidou. E ela é professora de yoga, ela é instrutora de professores. Ela tá aí, tá normal, fazendo tudo normal. E faz Então, se posturas que a você... gente não faz, né? Então, faz muito mais do que a gente. Então, ok. Você sabe o seu tipo sanguíneo? Ah, positivo. Ah, ok. Você tá com 40 aí? 6. 6. Qual que é a sua altura? De verdade ou de mentira?
Mas agora, depois você quer me mandar no WhatsApp, não quer deixar eu parar? 1,58 é que eu falo 1,60, entendeu? Porque eu acho uma humilhação 1,58. Mas Não é é nem, não é nem gente quem tem não é nem 58. gente, exato, é o Minion. É o Minion. Seu peso, 62. 62. Você acorda, como é que você acorda? Você acorda já assim, super cheio de energia, fazendo as coisas Não, e um tal, ou você é zumbi. daquela pessoa? Hã? Acorda um zumbi. Que hora você começa a se ligar mais? Ahn, Meu horário ideal seria eu acordar às 8, entendeu? Para mim seria lindo se eu acordasse às 8 todo dia, linda, plena, com meu olhinho abrindo a hora que ele quisesse. Mas como eu tenho que acordar 5h30, 15 para 6, eu fico muito mal dentro desse horário. E até chegar umas 8h30, às 9, eu tô mais ativa. Que hora você tá indo dormir? 11. Tá. É, tem pouco tempo de sono, né? A gente tem É, isso mas aí tem também. cochileta toda tarde. Hoje, inclusive, você tá atrapalhando a minha cochileta, entendeu? Que deveria ter uma cochileta Desculpa. agora à tarde. É, entendeu? Tinha Praticamente que uma ter. mexicana que dorme depois do almoço, tá? Eu tô toda tarde. Isso aí é fundar. A hora que falta a noite, eu durmo à tarde, entendeu? Me fala assim, a sua disposição durante o dia, então você precisa dessa dormidinha depois do almoço ou à tarde, né? Então eu coloquei aqui que você acorda cansada, é difícil de levantar, e coloquei aqui que você tem umas quebras de energia depois do almoço, que tem vontade de dormir um pouquinho assim depois do almoço, é isso? Uhum. Meu horário de pico de energia é 5 da tarde até umas 8 da noite, assim. É o horário que eu vejo que eu produzo bem. Eu Tá. sou, eu sou uma matinê. Eu sou uma matinê. Nem é noturna, nem é diurna, né? Tá no meio ali. Não, eu sou matinê. Sessãozinha Quando da eu era tarde. adolescente, tinha lá na minha cidade Mamão com Açúcar, que era matinê, que era desse horário aí, entendeu? É. De 5 às 8, assim, da tarde. Só, e depois não esquece. É, como é que tá a sua memória? Como é que ela era? Como é que ela tá agora? Então, minha memória era maravilhosa. Pós-Covid, eu Uhum. tive Covid o ano passado, né? Em janeiro do ano passado. E aí deu uma super afetada, assim, na minha memória, na minha concentração. Eu percebo que agora eu tô exercitando para melhorar, sabe? Tô lendo bastante, tentando reproduzir as coisas que eu leio mentalmente, escrevendo, porque eu estudo escrevendo. Então eu percebia que eu não estava conseguindo. Eu lia uma coisa, lia uma página, interpretava aquela página e anotava o que eu tinha lido, mas falhou muito depois do Covid. Agora está voltando aos poucos, mas ainda não é 100% como era antes. Tá, Porque era então muito boa a minha memória. ela não está ruim, ela tem, você tem uma má memória, tem episódios de má memória, episódios de má concentração. É. Quando você presta atenção, você fala, nossa, peraí que eu tô tendo essa dificuldade aqui. Então não é uma coisa direto, cara, acabou minha memória. Não. É Não, só eu episódios, percebo que tá? são pontos, assim, mas algumas coisas que passam batido que não passavam antes. Eu percebo isso, sabe? Tá, Deu uma queda. Porque eu acho que minha memória era além do bom. E agora não tá. tá mais. Então isso me incomoda bastante. Eu vou colocar aqui então que você pique físico assim é médio, porque você não tem ele o dia inteiro, né? Tem Uhum. dias assim que você tem vontade de ficar quieta, parada, sem fazer nada, que baixa a sua energia total? Acho que sim. Acho que sim. Tem. Tem. Tá. Como é que é o seu pensamento assim? Quantos por cento é para o otimismo, quantos por cento é para o pessimismo? Ah, eu sou muito poliana. Eu sou otimista de natureza, sabe? Eu Tá. acredito. Então põe aí 90-10, que também não sou a N with I, né? Põe aí 90-10. Eu vou colocar então que você é otimista e você tem apenas alguns momentos de pessimismo, né? Isso não fica assim, não fica nenhum pensamento pessimista muito na sua mente, repetido, que te deixa triste. Não, Tá. não. Até Você quando vem alguma faz. coisa, assim, a minha mente já tenta buscar a solução de tudo, sabe? Eu tento achar a solução de todas as coisas. Tá. Você faz as coisas do jeito que você quer ou você faz as coisas mais para não entrar em conflito? Na vida profissional é mais para não entrar em conflito. Na vida Uhum. profissional a gente engole uns sapinhos, né? Aquele Uhum. sorrisinho, Tá. né? Você tá ouvindo uma coisa que você não quer ouvir, você tá ali assim. Mas na vida pessoal, não. Na vida pessoal
eu costumo falar o que eu penso, assim. Tá, maravilha. É, Tá dormindo bem? Você deita e dorme? Ou você demora para dormir e fica acordando durante a noite? ultimamente eu demoro um pouco a dormir, mas depois durmo a noite inteira. Por isso que eu tenho dormido mais tarde, assim. Eu tenho demorado um pouco mais para dormir. Tá. Eu vou Mas... colocar que você dorme bem, então, que você dormiria mais se você pudesse, né? Ah, com Você tem um certeza. pouco de sono durante. Se não tivesse aluno querendo fazer aula às 7 da manhã, eu dormiria mais, entendeu? Eu ia até. Você tem que convencer essas pessoas aí, entrar na Tenho, gente. Vou sua. começar a fazer aulas 9, gente. É mó legal fazer aula 9 da manhã. Você se sente uma pessoa calma, ponderada, pensa para falar, ou você, quando tá nervosa, você explode, fala e depois se arrepende? Sou super ponderada. Pode não parecer, mas eu sou super ponderada. Tem comentários particulares aqui. Tá. E quando você fica nervosa, brava, você espera um pouco para falar. Sim, então você fica um pouco quieta, né? Isso te gera Sim. Eu... ansiedade, mal-estar? Não, é o meu momento. Eu preciso desse momento para racionalizar tudo, para entender o que está acontecendo, ponderar os dois lados, para ir dar o que eu penso realmente. Mas lembra que eu sou pisciana, entendeu? Então eu reverto toda a situação sempre. Sabe? A pessoa fica com dó, fala: Meu Deus, o que que eu fiz para O ela? que eu fiz Tá. para ela? Exatamente isso. Tem isso, né, Deia? Então, eu penso muito, Somos penso até para mulheres. dar aquela manipulada na pessoa do meu jeito, assim, mas é tudo muito calculado, tudo muito pensado. Assim, Entendi. A pessoa se sente malzão depois. Você tem fica dor de cabeça? Tem dor muita de dor de cabeça? cabeça, nossa, muita. Como é que tá a frequência dela? Diminuiu bem. Eu uso aparelho a minha vida inteira, né? Aparelho ortodôntico, e eu vou ter que usar de novo. E aí isso aí vai mexendo com toda a estrutura, que isso me dá bastante dor de cabeça. Uhum. Meu grau do óculos aumentou muito na pandemia, era 0,75 com esse lance de dar aula aí pela internet, foi para 2,5, então isso também, a visão gera aí dor de cabeça. E eu não menstruava, eu tenho DIU, e aí eu não menstruava por conta do DIU de Mirena, e depois do Covid eu passei a menstruar de novo, e bastante dor de cabeça nos períodos pré-menstruais. Ontem eu tava com dor de cabeça o dia todo, hoje já acordei menstruada, assim, já sabia que vinha a menstruação, só pela dor de cabeça, onde ela é, né? A gente, como é que a gente se conhece, né? Eu falei, ai, que saco, vou menstruar. Eu já sabia. É totalmente diferente, né? Tá bom. Então, se eu fosse dizer, durante a semana, quantos episódios você tem de dor de cabeça? Ah, e agora bem menos, assim, mas quando. Vou te falar que é uma vez a cada 2 meses, assim, 40 dias, aí é uma dor de cabeça bem intensa, de eu querer ficar só dentro do quarto com a luz apagada, assim, que dá Uhum, fotofobia. uhum, Bem enxaqueca mesmo. Mas tá. a frequência diminuiu, bem. Quando você tá com uma dor de cabeça, você sente enjoo? Fica querendo comer as mesmas coisas? Fica o quê? Com enjoo e fica meio enjoada das coisas, assim, das comidas? Total. Não quero nem olhar para nada com dor de cabeça, nem falar com ninguém, nem comer nada, nem é só Tá. quieto. E aí você sente assim que às vezes você tem um problema de vista, mas fora isso, é daquela embaçada ou dar uma apagada no escurecido ou passar pontinhos assim, Então, você enxerga. eu tenho já um ponto cego no meu olho direito, né? Ó, vai falando, eu vou lembrando. Tive toxoplasmose Ah, e a toxoplasmose deixou uma cicatriz. Eu perdi totalmente a visão do olho direito, mas aí ela voltou, não sei como. O médico falou que se eu acredito em milagre, foi milagre a minha visão ter voltado. E aí, segundo o médico, falou que eu sou muito zen, que quando ele falou que eu tava com toxoplasmose, que eu só falei, ah, não acredito, comecei a chorar. Ele falou, você tá chorando porque você tá com medo de ficar cega? Eu falei, não, que eu vou tomar cortisona, eu vou engordar de novo. droga, a gente só pensa nisso. Em nenhum momento eu perguntei se a minha visão ia voltar ou não. Ele falou que se eu tivesse perguntado, ele ia falar que ela não ia voltar. Mas ele falou, como você não perguntou nada, eu fiquei quieto também. Ele falou, sua visão voltou e voltou 100%. Só que eu tenho um ponto, que se eu olhar para cá assim, ele é um ponto cego que é por conta da cicatriz de onde o Tá. protozoário estava.
Olha que coisa, né, gente? Mais uma coisa aí que a gente estava falando, né? Talvez se o médico tivesse falado, não teria botado o olho porque você ia acreditar nele. É, Pronto, cega, acabou, né? A melhor coisa é não ter falado mesmo. é. Então tá bom. Eu vou colocar então que tem um ponto pela cicatrização. Você ouve apitar o ouvido, zumbido? Não. Não. Tem tontura? Às vezes sim, com queda de pressão. Minha pressão é bem baixa. Você tem se resfriado com muita frequência? Dor de Não, garganta, não. sinusite, rinite? Nada? Não, que Tá. dá bem, né? Que a gente já pensa que é Covid. Eu não. Tudo agora é Covid, né, gente? Tudo a gente É, e pensa que é vocês Covid. podiam ter me passado, inclusive. Só eu que não peguei, né? Não, você, a minha mãe, meu pai, O André e o Alexandre. todo mundo ali, aí e a gente tudo, né? Tudo. Até minha tia que não estava aqui pegou e a minha filha que mora em Atibaia também ao mesmo tempo, todo mundo. Puf! Então, minha Não filha, é? foi uma benção o negócio, né? Vamos lá. Apetite é normal, né? Ou você tem muito? Hoje, Tem não. muito? Super apetite. Você acha que você tem muito apetite, é isso? Aham. Vamos lá. Vou colocar aumentado. Qualquer horário você tem fome ou tem horários específicos para fome? Ai, olha, não nego comida, não. Não nego comida, não. Qualquer hora Eu, você come. desde criança, a minha mãe fala que eu sentava até no colo dos outros para comer comida do prato. Come qualquer hora, tá? Posso ver ninguém comendo, como diz a minha amiga, não posso ver defunto sem chorar, entendeu? Vejo alguém comendo. Tá bom. Seu intestino funciona direitinho todo dia? Funciona. Tá. Todo E as dia. suas fezes. Oi? É o reloginho. É de manhã, já sei. Não, eu comi, eu vou ao banheiro. Eu comi, eu vou ao banheiro. Você come e já vai ao banheiro. E aí, Aham. quando você vai ao banheiro assim durante o dia, as suas fezes é o mesmo formato que as de manhã? Ou é mais líquida, mais pedaço? Como é que é? Não, de manhã é mais líquida, geralmente. O restante do Hum. dia é normal, é bonitinho. Minha nutricionista anterior já me ensinou a ver o cocô. Já- Você viu a escala de Bristol lá, tem os É, cocôzão bonito. a escala de cocô, exatamente. Durante o dia ele é normal, só ele é mais líquido de manhã. Engraçado, né? De manhã, eu vou colocar aqui porque isso é importante, né? Pela manhã é mais líquido. Dói, tem cólica, Não, tranquilo, então. Não fica no ar assim, para sair no ar de não estar ácido, não tem um cheiro diferente. não. Independente do que você come. É, algumas coisas que eu como, ele fica mais líquido, assim. Eu penso, percebo folha, quando eu como muita folha, é mais líquido. Comer alho já era, né? Comer alho ninguém fica perto de mim. Meu Deus do céu, eu Você adoro tem assar alho. muito. Então, essa é a próxima pergunta. Se você tem gases. Então, depende do que eu como. É mais o alho. Eu percebo, nossa, o alho é uma coisa muito podre, que me deixa podre. É, eu vou colocar então, porque o alho, na verdade, não é muito o alho, é a combinação, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ah, tá. Dói pra fazer xixi? Não. Tá. Quantas vezes você urina por dia? Nossa, xixi é muito. Faço xixi praticamente o dia todo, assim. Tô aqui já com vontade, que eu já tomei quase a garrafa de água inteira e eu já tô com vontade de fazer xixi de novo, assim. Faço É mais, bastante. é mais de 10? Mais de 10 e agora, Deia? Não sei. Acho que nessa média de 10 xixis. Tem vezes que vai seguida 3 vezes. Aí daqui a pouco, Tá, depende da quantidade de água, eu não transpiro muito. tá, joia. Então, eu não sei se meu líquido sai pelo xixi, porque eu não tenho essa transpiração. Eu vejo lá no meu trabalho, todo mundo suando e eu nem ligo o ventilador se ninguém pedir, sabe? Tá, eu vou colocar aqui então que você tem hipotensão, né? Qual que é a sua pressão média? 11/7, 10/6. Tá, sempre foi assim. Sempre foi assim. Tem varizes, aquelas veias mais grossas, assim? Nossa, Não, não tenho e não sei como, porque minha família inteira tem. Minha avó fez várias cirurgias, minha mãe já fez cirurgia, meus tios, só eu não tenho. não tem. Você tem inchaço no tornozelo, na perna, no pé? Muito.
Bastante. Tem. Tá, cãibras, Não, nem sei o que é cãibra. que As pessoas bom. relatam cãibra, eu falo, meu Deus, que dor será essa? Que eu não tenho ideia. Nunca tive na vida. Você sente que o seu pé e a sua mão tá na mesma temperatura que seu corpo sempre ou ele tá sempre abaixo? Abaixo. Tá. Você Pé, precisa mão e levantar. bunda. A bunda. Oi? Pé, mão e a bunda. A bunda também fica gelada. Uhum. Você precisa levantar para urinar durante a noite? Precisa o quê? Urinar durante a noite? Ai, quando precisa é uma luta, né? Aquela, tipo, não acordo, não vou, mas. Não, só assim, aí eu já controlei a quantidade de água que eu bebo à noite para não acontecer isso. Não é direto, então. Eu Não. não vou colocar. Você então está menstruando agora, aí você me conta como é que é a menstruação. Ela está regulada? Quanto de fluxo que sai? Não, é só. Eu nem preciso nem usar absorvente, assim. É quando eu vou ao banheiro, eu me limpo e falo, nossa, sangue. Mas não é nada que nem vaza na calcinha. Ah, E ele é está um dia tendo. só. Tá, é uns escapes, né? É um dia só. Mas não tem data certa, não. Pode ser de 60 em 60 dias, de 40 em 40, ou uma semana depois a outra. Tá, Eu já entendi. marquei ginecologista para ver o meu DIU, onde é que tá, o que está acontecendo, se está tudo ok. Segundo o André, meu DIU é de Taubaté, entendeu? Que já tô grávida aí. Você nunca teve filho, né? Não, E você não tem algum problema de esterilidade? não. Eu, antes de colocar o DIU, agora vai fazer 2019, 21, há 3 anos atrás. A médica, eu fiz todos os exames, a médica falou que meu organismo era de uma mulher de 25 anos. Que se eu quisesse ter Uhum. filho, era em qualquer momento. Eu nunca quis mesmo filho, eu sempre tomei remédio, bonitinho, preservativo, morro de medo. É preservativo e remédio, é DIU e preservativo, tudo junto para não correr Os risco. dois para não E a ter médica falou, problema. ó, bateu aí, vai engravidar. Então, não tenho mais. Pior ainda a médica te falar isso, né? Aí dá Nossa, dá esse mais pânico confundiu ainda, logo. né? Dá mais pânico. Tudo, tudo. Pânico. Então tá bom. Bom, você não. Faz tempo que você não faz exames de hormonal, assim, do ginecologista? Ah, então, depois do Covid eu não fiz. O ano passado inteiro eu fiquei sem fazer. Tenho que fazer, já marquei para ver esses hormônios aí. Tá, tá Passei um ótimo. ano passado inteirinho com medo de a médica. É, a gente não saía, né? O que que é importante depois dos 45 anos, se você não é uma pessoa muito assim, sabe, regradinha de todo ano e tal, depois dos 45 tem que ser. Porque a gente tem que ficar de olho se a pessoa tá perdendo hormônio já, se não tá fabricando Sim, direito, se tá numa pré-menopausa, não, porque quando você usa DIU, a gente não tem como saber. Você não tem como saber, porque a gente mede pela menstruação, começa a falhar, né? é, Outros sintomas que podem dar também muito calor, mas o suor, mas você já falou que você não tem. Então, são coisas que vêm mostrando que você está com o hormônio em declínio. E aí, quem que vai conseguir ver isso? É o exame bioquímico, né? Precisa estar o tempo inteiro e no ginecologista, o tempo inteiro, pelo menos uma vez por ano no ginecologista. o ano passado eu não fui. Eu preciso ir esse ano de novo. Ainda mais pós-Covid, né? Pós-Covid mexe com tudo, né, Deia? Mexe com tudo. A gente precisa de quem teve com Covid reset, sabe? Aquilo que era antes, não confie mais, faça seus exames agora para saber como é que tá tudo. E 30 dias depois do Covid, tá? Você já faz tempo, né? 30 dias após o Covid, só que você pode fazer os exames, porque nesses 30 dias pós-Covid, tá tudo alterado, parece que você vai morrer, né? Se você Tá pegar o tudo exame. alterado. É, Tem e que eu esperar estudei 30 bastante dias. para eu estudei Uhum. bastante para atendimento pós-Covid, né? E muitos estudos mostram que ele envelhece mesmo o nosso organismo. Então, não sabe ainda se essa sequela é reversível ou não, se isso vai, quando vai acontecer essa reversão ou não, mas que o que acontece naquele momento pós-Covid é isso. Parece que você é uma pessoa muito mais velha quando você refaz os exames. Tudo, É. né? Todos os órgãos diminuem o funcionamento, diminui o nosso metabolismo, a perda de massa magra, capacidade cognitiva. Então, a gente tem que fazer mesmo todos os exames, até motor. A gente, eu percebo assim, por exemplo, que o meu paladar, ele mudou muito. Já faz tempo e eu ainda tenho gostos estranhos que você fala, mas isso aqui eu gostava, como assim? Isso aqui eu não tô sentindo tanto assim, né? Então,
Ou seja, existe um envelhecimento da célula mesmo que é responsável em captar isso que era extremamente refinado em mim. Eu sempre sentia muito, né? As coisas, o que, que tinha naquele alimento, eu não precisava nem falar qual era a receita, eu já sabia. Então, para cada um, vai pegar um sistema, né? Aquele Sim, é sistema uma que doença sistêmica, né? é. Então, eu faço fisioterapia com a fisioterapeuta, com o Arthur, com o Torrino, que eles já vão tratar para não piorar. Então, tem que ficar lá cheirando as coisas. Olha que incrível, você tem que cheirar um negócio e falar o nome do negócio com a boca e pensar. Porque são ligações nervosas mesmo que vão indo, né? É. Que podem ter diminuído a função. Uma Né? moça Isso é o que que a gente escreveu, sabe, né, né? que ela estava com Covid, não conseguiu voltar nem treinar, tá sem paladar, sem olfato, sentindo muito cansada. É muito normal essa fadiga. E ela É. pode ser exatamente essa, pode ser musculoesquelética, ela pode ser dos sentidos, ela pode ser cognitiva, ela pode ser cardiorrespiratória, ou vários delas combinados. E aí tem que procurar um profissional aí para É. Você trabalhar. tava lá, sabe? Você tava lá com o botãozinho do. Nossa, ferrou. O botãozinho da doença, o Covid vai lá e aperta. Não tem noção. Viu o botãozinho, ele vai lá e aperta. Então, se tinha coisa para acontecer, ele acelera isso, né? É isso mesmo. É um amigão do É bem isso trade. mesmo.